Então, paz e bem a todos, boa noite. A gente quer só recordar, antes o pessoal está chegando, nós estamos organizando essa live hoje, promovendo esta live hoje, em preparação para o podcast que nós vamos lançar logo mais às 8 horas da noite, sobre o Velho Chico Velho Chico Vivo, desculpa. E nessa live de hoje nós vamos conversar com o Washington Lima, que tem muita coisa boa para falar para a gente, falar um pouco da sua experiência com o Rio e falar um pouco da sua experiência com esse podcast que a gente preparou. Então a gente vai esperando vocês chegarem aqui para essa conversa legal que a gente vai ter agora e vamos esperar o Washington chegar, né? Para a gente fazer um momento bem legal. Paz e bem a você, a gente agradece a todos que acompanham a nossa querida web rádio, que está cheia de novidade, né? Esse ano foi um ano muito desafiador para todos nós, foi um ano cheio de novidades também, a gente precisou se reinventar e foi uma alegria estar com todo mundo, né? Ter todos vocês acompanhando e a gente já promete a vocês que tem muita coisa boa chegando por aí, a web rádio perto já de celebrar os seus 10 anos de fundação e a gente está preparando coisas muito especiais para você que nos acompanha, para você que está conhecendo um pouquinho, que acompanha algumas coisas, que todo o conteúdo que a gente pensa com muito carinho para vocês poderem acompanhar, para vocês poderem conhecer um pouco do nosso carisma, conhecer um pouco também da nossa igreja. E só lembrando que hoje, falando mais uma vez, né, para quem... Então, Washington Lima entrou, deixa só eu convidá-lo aqui para participar com aqui, aí ele vai falar um pouco para a gente. Vamos ver se ele... Olá, Washington, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, paz e bem. Eu estava explicando aqui para o pessoal que a gente hoje... A gente vai lançar o primeiro podcast dessa grande série de podcasts sobre o Velho Chico, né? O Velho Chico Vivo. E hoje a gente quer fazer essa live em preparação, logo mais às 8 horas da noite, né? Todo mundo vai poder acompanhar pelas plataformas que eu já falei. E hoje a gente quer conversar com o Washington. Ele vai se apresentar para vocês. Eu acho que ninguém melhor do que ele mesmo para fazer essa apresentação. E aí a gente vai ter um bate-papo bem agradável. Então, Washington, se apresente para nós, por favor. Então, Frei Hélio, boa noite a todos e todas, né, que estão acompanhando. Frei, antes disso, só me tira uma dúvida. A imagem tá legal, tá muito escura, tá... Porque não, eu tô vendo... escura. Tá excelente. Tá ótimo. Não, então, sou o Washington, natural aqui de Penedo, Alagoas, cidade ribeirinha do Rio São Francisco, e então ribeirinho do Velho Chico, né? E faço parte da Juventude Franciscana e, em especial, agora professo, né, na Ordem Franciscana Secular. Então, Washington, sim, pode falar. Não, eu tava lembrando assim dos artistas, né? Sou filho de Carlito e Sandra, tenho 3 irmãos. Mas assim, o pessoal me conhece na caminhada mais devido à Jufra, né, a Juventude Franciscana, por ter assumido alguns serviços, né, em Penedo, no Regional de Pernambuco e Alagoas, e também na Jufra do Brasil. Então tem essa caminhada aí de serviço junto à família franciscana. Pois que ótimo, né? A gente está conversando hoje de noite. E ninguém melhor para falar um pouco para nós dessa experiência e falar também desse podcast. A gente vai conversar muito sobre ele, né? Sobre essa preparação. Eu soube que você esteve envolvido também, colhendo alguns depoimentos. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Washington, é te perguntar para tu pessoalmente, né? Como jovem que nasceu junto ao rio, né? O que esse rio significa para tu? Então, é uma pergunta que, na verdade, assim, acho que o que ele representa é o que ele é de fato, assim, para mim, né? Se for numa perspectiva, assim, espiritual,
profunda, assim, e que também não deixa de ser física, real, material, ele é a própria vida, né? Ele é a minha própria vida. Quer dizer, como eu tomo de suas águas, eu bebo de suas águas, fica difícil saber onde ele começa em mim, onde ele termina, né? Eu sei que parece um pouco uma fala somente de cunho, talvez, utópico, espiritual, sei lá. Mas é também física, né? Química, biologia. Quer dizer, ele nasce em mim algo que eu não sei. Quer dizer, ele está na minha vida, na minha pele, na minha vida mesmo, física. E também eu estou nele, né? Então ele representa a vida mesmo no sentido mais profundo e inclusive de sentido espiritual. Acho que é isso. É interessante porque a gente, normalmente a gente fala muito dessa ligação da gente com o lugar, né? E ultimamente tem se falado muito disso, principalmente com essa discussão com relação aos indígenas, né? Mas eu acho que todos nós temos um pouco de uma conexão com o lugar de onde a gente veio. Eu acho interessante quando você fala dessa relação profunda, né, com o rio, que ela é espiritual, mas também é física, é material, desde o beber a água e toda a experiência que você foi vivendo ao longo da vida, né, estando ali naquele rio, né? Sim. Eu acho que a gente, às vezes, por conta desse sistema, né, desse modelo, né, de uso predatório, a gente meio que se acostumou a não defender o que, de fato, a própria ciência comprova, né, que nós somos também, ela própria diz que nós somos interligados, que a gente não sabe onde a gente começa e termina, né, porque nós somos parte desse sistema, desse ecossistema, dessa vida. Então, acho que também resgatar que tudo isso tem conexão, né, é aquela velha separação, né, o que é que diz a religião, a espiritualidade e a ciência. Mas não, a ciência vem comprovando, né, cada vez mais também, eu enquanto pesquisador, que sim, né, nós temos uma profunda relação com as águas do Velho Chico. Então, tudo prova essa relação fecunda, assim, profunda, que o Papa Francisco, né, na Laudato Si, vem nos lembrar como essa conexão integral, né, que nós temos com tudo que existe. É aquela frase que já está bem famosa, né? Que tudo está interligado. Washington, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou só fazer o seguinte. Eu já recebi aqui um toque de que a minha câmera está um pouco embaçada. Então eu vou ver se é aqui que a câmera esteja suja mesmo. Vou dar uma limpada. Eu até mandei aqui também perguntando se a minha tá escura, porque eu tô me vendo tão escuro, mas eu acho que Pois é, essas coisas acontecem também, né? Como diz a história, nas melhores famílias. Mas, e só lembrando para o pessoal que está acompanhando a gente, que esse bate-papo aqui, a gente está conversando sobre o Rio São Francisco, né, o Velho Chico, e a gente está conversando também, uma live em preparação ao podcast que vai ser lançado logo mais às 8 horas da noite. Então todo mundo pode acompanhar nas plataformas que pode acessar a web rádio, né? Depois a gente explica direitinho no finalzinho, mais uma vez. E o nome do podcast é Velho Chico Vive. Então, vocês vão poder acompanhar esse podcast e aqui a gente está batendo um papo como foi toda essa preparação, como foi a preparação desse podcast, né? Que já é muito especial para todos nós. Então, eu tenho uma outra pergunta aqui. Quando é que tu começou a entrar nos movimentos que levantavam essa questão da luta pelo rio, né? Toda essa questão ambiental, do cuidado com o rio e da própria conscientização das pessoas, acho que também passa um pouco por isso, né? De que elas também, acho que de alguma forma, recuperar essa conexão com o rio, que às vezes a gente vê muitas pessoas perdendo, né? Assim, de uma conexão com o Rio São Francisco, na verdade, assim, ela vem, eu na verdade resgato ela um pouco depois, na luta, né, propriamente dita, mas ela se desenvolve desde pequeno mesmo, né, quer dizer, as minhas memórias de tomar banho na prainha, né, a famosa prainha aqui em Penedo, né, prainha de água doce,
Então eu lembro das primeiras fotos, assim, de álbum, né? Serem de eu estando, né, no Rio São Francisco. Eu acho que a gente perdeu o contato com o Washington. Talvez seja a internet dele. Vamos aguardar só um pouquinho. Essas coisas acontecem, viu? É limpar a câmera, a internet que às vezes não ajuda. Mas vamos só esperar um pouco. Infelizmente a gente perdeu ele, mas vamos só aguardar ele entrar mais uma vez. Então a gente está aqui muito ansiosos, né, e querendo causar também essa expectativa em vocês para ouvirem o nosso podcast, o Velho Chico Vive, e para poder fazer também cada um refletir, né, a importância desse rio para todos nós, principalmente nós que estamos aqui no Nordeste. Né, é um rio que fala da nossa luta como povo nordestino. Né? A gente está conversando com o Washington, que é lá de Penedo, do ladinho do rio, né, tem essa relação, falou já para a gente, desde quando era criança, né, e com certeza, às vezes a gente fica pensando, mas essa relação talvez ela esteja muito mais envolvida com quem está lá, mas na verdade não. Né? É um rio que fala muito da nossa história como povo nordestino e a gente precisa recuperar isso cada vez mais, dar a nossa voz pela luta do Rio São Francisco. Né? Então acho esse podcast muito importante porque levanta justamente essa questão, nos ajuda a refletir justamente essa questão. Né? O Washington voltou. Vamos lá. Vamos ver se ele entra aqui. Pronto. Eu fiquei aqui perguntando, entrou uns conhecidos, eu fiquei, gente, vocês estão me escutando? Eu estava dizendo pro pessoal que essas coisas acontecem, né? Então, já limpei a câmera, a internet já caiu, mas a gente vai assim. Sim, sim. Não, Frei, mas assim, voltando, né, eu tava comentando dessa relação que se desenvolve desde muito pequeno, né? Por exemplo, eu lembro do meu pai, ele não é pescador tradicional, né? Mas eu lembro de ir na canoa de madrugada, assim, acordar umas 5 horas da manhã para ir tirar a água da canoa. Eu lembro de tomar banho no Velho Chico, né? E ser o grande... Ele ser sempre um personagem assim, principal na vida da gente, né? Ribeirinho. Ele tem esse destaque, né? Aqui nas cidades de Penedo e região. Mas eu vou retomar esse sentido na minha vida e lembrar, né? E aí eu digo, poxa vida, esse rio é tudo isso para mim. Quando em 2007 eu entro na Juventude Franciscana, né? Em 2007, graças a um processo, né? De pessoas, né, que estimulam isso na minha fraternidade, que vêm de outros lugares para poder fundar. E em 2013 eu conheço faz parte, né, da Articulação Popular São Francisco Vivo, porque ia ter em Penedo a celebração de 20 anos que tinha acontecido uma peregrinação às margens do São Francisco, né, ao longo de todo o Velho Chico, que foi Dom Cápio, né, junto com outras figuras da CPT, que é frade franciscano, né, junto com outras figuras da CPT, da Comissão Pastoral dos Pescadores, que tinham feito essa romaria, homens e mulheres leigos, e aí eles estavam celebrando novamente em 2013, passando por Penedo. Era a grande celebração em Penedo, e depois ia para a Foz do Rio São Francisco. Ali, naquele momento de encenação, tem algumas fotos assim históricas, né, pelo menos históricas na minha caminhada, né, no sentido que para mim é profundo, que a gente faz uma encenação e a gente começa a se envolver na luta, eu e meus irmãos e irmãs de fraternidade. E ali, quando a gente saía das reuniões da Jufra e ia também para as margens do Rio São Francisco e cantando, né, MPB, cantando músicas do Luiz Gonzaga, e aí a gente fez uma conexão, né? A minha formação franciscana
que toca um encontro que a gente foi chamado a servir e que a gente percebe cada vez mais as fragilidades do rio às margens do Velho Chico, né? Estando à margem do Velho Chico. Então, ali foi a porta assim aberta para que eu pudesse conhecer os movimentos, porque a gente aprendia, né, dentro da igreja, no franciscanismo, a gente aprendia muito, falava-se muito, né, dos povos tradicionais, de que a gente deveria estar com eles, mas é através da luta do Rio São Francisco que eu conheço de fato os quilombolas do município de Brejão, que é Sergipe, aqui próximo, e também os povos indígenas, né, os Cariri-Chocós, aqui da minha região. Então, foi assim que começou a desenvolver a luta, né, em defesa do Rio São Francisco. Pois, Washington, que experiência bonita, né? Porque eu acho que toda experiência de luta, ela nasce muito organicamente na nossa vida, e eu acho que falar de luta é falar muito de afeto, né? Acho que toda essa experiência musical até que tu falou, né? Acho que remete um pouco a isso, né? Essa experiência afetiva, que foi uma experiência afetiva que tu falou, que aconteceu com o Rio, e no segundo momento com esses movimentos de luta pelo Rio, né? Uhum. Sim. E aí, sim, pode falar. Não, esse momento, assim, para mim, realmente foi muito marcante, porque esse momento que eu descubro as fragilidades do Rio São Francisco, né? Tomo conhecimento que tem uma barragem, que houve uma luta, e que houve uma luta contra a transposição, e que aquele povo se organizava contra. Esse momento para mim foi muito decisivo, talvez até eu ousaria dizer que para a minha permanência na caminhada franciscana, né? Porque ele me dá o sentido prático daquilo que, obviamente, né, eu aprendi dentro da Jufra, aprendi dentro da UFS, mas é a luta do Rio São Francisco que parece que faz a conexão com o que de fato é mais emergencial, o que de fato dá sentido. Quer dizer, o franciscano, ele tem todos esses valores construídos na vida em fraternidade, mas aí ele dá um sentido forte ao ser franciscano, à medida que ele vai também indo ao encontro, né, de fato, das periferias. Então, para mim, foi algo que me fortaleceu muito no carisma, fortaleceu muito minha caminhada. E aí, Washington, é interessante a gente falar dessa questão do afeto, porque eu acho que é a dimensão concreta do nosso carisma, né? O carisma é só a gente pensando na nossa cabeça, ou só em momentos de oração, né? Ele não ganha uma dimensão concreta e não acontece na nossa vida, né? E aí, falando nessa dimensão toda, afetiva, espiritual, eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho nessa tua trajetória, né? Acho que tem muitos afetos aí, medos, acho que decepções, esperanças, né? Diante de tudo que tem acontecido com o Velho Chico, diante de tudo que acontece, e infelizmente de coisas que a gente ainda vai ver acontecer, mas também das coisas que a gente quer ver acontecer, né? Então eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Desses medos, dessas esperanças. O Rio São Francisco, ele é poesia, assim, de fato, em minha vida, né? E ele batizou as grandes relações que eu tenho até hoje de amizade, né? Quer dizer, foram nas águas do Velho Chico, por exemplo, indo a Foz, indo ao Quilombo, passeando pelo Velho Chico, que amizades fecundas, assim, foram por suas águas abençoadas na minha história. Então, quando você fala de afeto, né? Ontem mesmo eu estava com a minha mãe e com a minha irmã, né? Tomando banho no rio. Então, ele possibilita que os nossos afetos, eles se tornem, a memória, né, se torne de alegria, de que ali eu pude cantar, né, com meus amigos quando eu fui para Foz do Rio, a gente cantando músicas do Rio São Francisco. Então, assim, dá um sentido realmente muito, muito forte. Se eu disser para você, assim, o meu último sentimento despertado pelo Velho Chico foi o de alegria, porque eu estava com a minha irmã, a gente chegava na ponte, assim, aí eu brincava com ela, né? Ô, minha irmã, olha,
tal político tá vindo, e a gente brincando que corria e pulava na água, né, para se salvar daquela figura que tava lá chegando. Então, é uma lembrança assim de alegria, porque eu tava jogando água para cima, pulando e aquela alegria. Agora, mais recentemente, eu tenho me articulado com o pessoal do Alto São Francisco, em reuniões com promotores de justiça, escrevendo peças para o Ministério Público, por conta da barragem que querem construir, a barragem do Formoso, em Minas Gerais. Mais uma barragem, né? Como se não bastassem as 6 que já existem. Então, se você disser assim, e qual a memória de dor, né, de sofrimento que você... Eu diria que é esse desgaste que artistas, professores, que eu também, enquanto pesquisador, estou tendo para mostrar, né, para defender diante da justiça o Rio contra mais essa barragem em seu leito. Então, é um sentimento assim de quase que mesmo que desespero, né, porque os movimentos estão fragilizados, né, os movimentos sociais, as pastorais, apesar de vir num processo de reestruturação, mas é um desespero você imaginar que querem construir uma usina nuclear às margens do Velho Chico, né? Então, eu entrei na luta no momento que se estava defendendo muito a luta contra a transposição. E eu bebi um pouco do finalzinho já dessa luta, né? Quando estavam entregando-se os pontos, porque era uma força muito maior, o governo, né? Lideranças políticas puxando a transposição. E aí eu pego o finalzinho dessa luta e pego o início claro, as lutas diárias, né, dos povos do Rio São Francisco continuam, né? Saneamento, água potável, poluição de suas águas. Mas eu pego esses 2 grandes projetos, né? Uma usina nuclear em Itacuruba, Pernambuco, no submédio, e uma usina, né, geração de eletricidade no alto. E como a minha formação é na engenharia química e eu estudo energia, então, assim, é um desespero no sentido de o lado do coração ribeirinho e o lado do coração pesquisador entram, assim, em desespero, né? Então, é uma realidade de muito sofrimento, né? Dom Cápio, ele costuma dizer, né, que é um rio na UTI, que querem fazer uma transposição. Então, é sim uma dor quando a gente vai para Rocheira, em Penedo, e vê que ali onde não poderia estar aquele gado, está aquele gado, né? E você vê cada vez mais a sua vazão diminuindo. É muito de dor, mas ao mesmo tempo, quando a gente se dá, né, ao direito de gozar dessa alegria, como ontem, no passeio com a minha família, então isso vai nos motivando novamente. É interessante, Washington, porque a gente acaba vendo que os poderosos e os grupos de interesse, interesses nefastos, né, pelo Rio, eles só se preocupam com a exploração, né? Não existe, da parte dos poderosos, um projeto, uma reflexão em torno da conservação do Rio, da preservação dele, né? Na verdade, assim, o Rio que é o Rio da Integração Nacional, né, que é o Rio Velho Chico, né, carinhosamente chamado, que é o Opará dos indígenas, né, Rio Mar, que é o primeiro nome do Velho Chico, né, que é muitíssimo importante também lembrar isso, né, de uma margem do Velho Chico, os indígenas não conseguiam ver a outra margem. Então era um rio com características de mar, né, de força, que suas águas iam bater no meio do oceano. E então, lembrar, né, que ele, desde seu redescobrimento, né, de sua invasão, né, é batizado acertadamente com São Francisco, porque quando a gente vai na raiz do nome, a gente vê uma ligação profunda, mas ao mesmo tempo que ele, desde lá, o seu interesse é puramente de utilização predatória do recurso da água, né? Então, assim, e não só o Rio São Francisco, porque a gente imagina o Rio São Francisco o leito principal, né, e sua calha. Mas o Rio São Francisco são dezenas, quase centenas de afluentes, uma biodiversidade de fauna e flora riquíssima, com vários animais já extintos. É um povo muito diverso ao longo de todo o rio, que corta o rural e o urbano e que tem finalidades econômicas diversas, né? Desde
do trabalho tradicional do pescador, quanto uma água que é utilizada para irrigar frutos que nem aqui se consomem no país, né? Então, o uso do Velho Chico foi profundamente para um uso exploratório da água, né? E é isso que os povos lutaram tanto, né? Porque é até o lema da nossa luta do Rio, que é São Francisco vivo, terra, água, rio e povo. Quer dizer, é a defesa de todas as frentes do que ele representa. Sim, e a gente recorda, né, para todo mundo que a gente, já para preparar para a próxima pergunta, a gente está fazendo essa live justamente, como eu já falei algumas vezes, em preparação para o podcast que vai ser lançado às 8 da noite. Né? Esse podcast bem especial, com participações bem especiais, né, sobre o Velho Chico. O podcast Velho Chico Vive. Então, Austin, eu queria te perguntar, né, eu fiquei sabendo que tu participou um pouco colaborou um pouco, né, para a preparação desse podcast, viu alguns depoimentos, né, colheu alguns depoimentos, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho desse podcast, né, dessas participações, para também preparar um pouquinho a gente, para a gente ficar um pouquinho ansioso também, porque eu emprestei a minha voz também, mas eu não vi o podcast pronto ainda, então estou super ansioso também por ele. Sim, eu sabia que existia essa iniciativa da Web Rádio Santo Antônio dos podcasts, né? Inclusive, a gente tem muitas ideias assim, de parcerias, né, com os movimentos que a gente participa do Rio. E a Juliana, né, foi essa ponte que me fez o contato, a Juliana da Jufra, né, da UFS agora. E recentemente eu estava comentando no grupo dos ex-secretários, né, da Jufra do Brasil, o quanto, sei lá, aquela formação que o frade deu no sentido de, para vocês inclusive, né, lá que a Maiara foi, que a Juliana foi, né, para dar a formação para alguns frades, o serviço que a gente puxou na Jufra, né, como tema, a questão do Rio São Francisco, postagens nos sites, encontros, levando a juventude a refletir, o quanto isso é uma rede, uma teia de vontades, de atividades que foram se ligando, né, e teve de alguma forma uma importância na geração desse podcast, na escolha dessa temática. Então, no caso específico desse podcast, eu fui colher os áudios com o Toninho Pescador, que é um pescador histórico assim, de luta e resistência na minha cidade, e eu fiquei lá ouvindo um pouco suas histórias, suas poesias. Então, para mim, foi muito importante fazer essa ligação novamente com essa referência que nós temos aqui em Penedo, que é o Toninho Pescador. E também colhi alguns poemas da Núbia, que é a ministra regional da UFS, que é da Academia de Letras aqui de Penedo. Então, assim, eles me ajudaram, e junto a Priscila também, que é barranqueira, que é lá do Alto São Francisco, e gravou no seu podcast também um pedaço de uma música, né? Ela disse que aprendeu a cantar no Velho Chico, né? Colocando a água entre a boca, e aí ela afinou a voz. Então, é uma história muito bonita. Então, assim, para mim, buscar conteúdos para esse podcast foi alimentar minha caminhada novamente de poesia, de arte, né? E a arte, a gente sabe que ela vai por caminhos sutilmente revolucionários, né? Ela nos leva, assim, à luta, né? Então, foi muito prazeroso fazer tudo isso para ajudar. E nesse momento que o Rio precisa tanto, como eu falei, com esses projetos de destruição. Eu também vi aqui que, eu acho que tu falou também na apresentação, né, que tu faz parte do coletivo Juventude, Ciência e Fé. E eu já estou sabendo também que a gente está preparando uma parceria, né, entre o Web Rádio Santo Antônio e o coletivo, né? Então eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho do coletivo, da tua experiência com o coletivo. Mas antes de tu responder, dizer já que com um pouco dessa tua fala já deu para dar um fôlego de ansiedade para ouvir esse podcast, né? E dessa experiência poética, né? Dessa experiência, acho que esse contato com a natureza de fato alimenta esse aspecto da poesia
E quando acho que a poesia dá uma sensibilidade tão profunda para a gente, que quando a gente olha para a realidade e a gente vê que acho que a beleza do poético, a beleza do rio, corre perigo, aí a gente percebe que a gente tem que ir para a luta mesmo, né? Sim, sim, é algo que a gente tem refletido muito. Na verdade, eu acho que todos os... Leonardo Boff, né, teólogo conhecido nosso, ele fala muito disso, né, que um caminho muito importante para semear e para fortalecer a luta, né, socioambiental é o caminho da sensibilidade, né? Existe um caminho muito já conhecido que é o da consciência, né? Quer dizer, você coloca a ciência no meio, você informa, você forma, mas a sensibilidade é vital, né? Porque é ela que faz, e o Papa Francisco também lembra um pouco disso, né? Faz o coração despertar e aí a alma, uma vez entregue à luta, a gente pode até cansar, né? Que às vezes eu canso mesmo, né? Eu sei que tem uns jufristas aí que foram lideranças da Jufra do Brasil assistindo, ou pelo menos estavam assistindo, né? E a gente sabe que uma vez tocado, né? Profundamente, sentimentalmente, assim, né? Espiritualmente por isso, por esse local que a gente faz parte, né? Você enquanto frade, né? Certamente foi tocado no sentimento também para ser frade, né? Não foi uma consciência. Não, eu sei que para ajudar o mundo eu tenho que ser frade, porque frade com certeza foi um despertar de coração, né? Então, eu acho que a arte, também nesses momentos que a gente vive no Brasil, a gente está percebendo o valor da arte, né? O quanto ela tem ajudado, né, muitos artistas conscientes e também sensíveis às realidades socioambientais, o quanto eles têm sido decisivos para transformar nossa sociedade, né, como já foram em outras épocas difíceis. Então, eu defendo muito, muito mesmo, assim, que se tenha doçura, que se tenha arte, que se tenha poesia, que se tenha canto, porque, inclusive, por exemplo, uma das músicas que me possibilitou começar e finalizar o meu serviço na Jufra do Brasil, de 2016 a 2019, foi exatamente uma música que eu escutava muito viajando, né? Que é Francisco Francisco, né? Que é só um pedacinho, né? O menino e o velho Chico, viagens, mergulham em meus olhos barrancos, carrancas paisagens. Francisco, Francisco, tantas águas corridas, lágrimas escorridas, despedidas, saudade. Saudade porque, como eu estudei muito fora, então era sempre uma ida no barco e dizendo tchau ao velho Chico, né? E aí essa memória da minha caminhada, né? Essas músicas embalaram minha caminhada até hoje. Minha luta continua muito devido à arte, né? Ela dá sabor às reuniões, ela acalma o coração, ela dá um novo compasso, né? Ela dá... Acho que é um tempero essencial para a gente se sensibilizar e lutar em defesa do Rio São Francisco. Eu fico sem palavras. Mas acho que de fato, né, é isso. E que bom que a gente pode parar um pouco para refletir isso, né, em meio a toda essa loucura que é essa pandemia, a quantidade de gente especial que a gente vai encontrando, né? Eu acho que só esse momento de encontro, né, entre tantas pessoas, né? Teve uma pessoa que me falou aqui mandou uma mensagem para mim dizendo que o Rio é esse lugar de encontro, né? Acho que na tua fala fica muito claro isso, do encontro com a tua família, não é? Encontro com outras pessoas, encontro com a luta, encontro com pessoas que estão na luta, encontro entre eu e você, entre as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Então, como é importante a gente falar do velho Chico, a gente lutar por ele e o quanto que ele nos dá, né? Além das suas águas que nos banham, das suas águas que cortam esse Nordeste tão bonito e sofrido ao mesmo tempo, mas esses encontros, né, que ele nos dá com os nossos irmãos. Isso é muito bonito também, né? Sim, por exemplo, eu conheci, assim, citando até nomes, né? Por exemplo, eu
muitos dos meus irmãos e amigos, né? Minha irmã comentou aí dizendo que foi ela que me ensinou a cantar. Mas muitos dos meus irmãos eu acolhi, por isso que tem um significado muito grande assim para minha vida, né? Porque muitos dos meus irmãos eu acolhi na beira do rio, atravessando de barco, eles mandando mensagem no outro lado no WhatsApp dizendo: olha, já estou aqui e estou atravessando. Então a memória de vê-los pela primeira vez através do rio, né, chegando ali, é muito forte, né? É uma memória muitíssimo importante assim para mim, né? Para todos nós que moramos às margens do Velho Chico. E nós fizemos um protesto em 2013, até minha irmã que está acompanhando a live, ela participou. A gente fez um protesto que era: se o rio secar, o que vamos festejar, né? E a gente fez uma faixa com as juventudes aqui de Penedo e colocamos na balsa, junto com a imagem de Bom Jesus dos Navegantes. E não faltavam pessoas que diziam assim: eu trouxe o meu irmão, o meu filho, o meu amigo de outras regiões por conta do Rio São Francisco, né? Para mostrar o Rio São Francisco, né? Todos os meus amigos sabem que é muito louco assim, né? Quando eu digo assim: gente, vamos fazer um encontro da Jufra, alguma coisa em Penedo, a única coisa que vem na cabeça, ou pelo menos a primeira coisa, é: como eu posso mostrar o Rio São Francisco de uma forma que eles, assim, sintam o quanto eu sinto que ele é rico, é poderoso, né? Ele é a história da cidade, né? A cidade, ela respira, né? Ela precisa, ela necessita do Rio São Francisco. Então, assim, é algo fantástico, né? Foi através do rio que eu conheci o Quilombo, que fica às margens do Rio São Francisco. Foi através do Rio São Francisco que meus amigos chegaram, mas também foi um momento de sentimento de dor ao vê-los partir. Foi nos águas do Rio São Francisco que eu derramei minhas lágrimas ao fazer as primeiras viagens, indo morar fora, né? Para me sair, né, da minha casa e morar em outros estados. Então, eu acho que, assim, já no sentido do que a gente poderia fazer, assim, eu acho que é sensibilizar as pessoas, sabe? Levá-las ao rio, levá-las a se inclinar, para poder ver se elas tocam aquilo que constituem a vida delas, né? Então, assim, o Rio São Francisco, de fato, não só para mim, mas para esse povo todo, assim, ribeirinho, é a vida, é o que corre em nossas veias. Agora eu digo a você, né, confesso, a necessidade da gente mergulhar e retornar esse amor profundo no rio é uma estrada muito longa, né, porque foram muitas décadas, foram centenas de anos nos tirando essa sensibilidade, né, nos colocando a água lá na torneira e aí você tem um acesso a ela, mas ele é muito mais do que água, né? Ele é a religiosidade, né? Na minha cidade, para você ter ideia, Frei, a maior festa do Baixo São Francisco é a festa de Bom Jesus dos Navegantes, que reúne milhares de pessoas, né, de todos os cantos. E a procissão fluvial cada vez mais está ficando cada vez mais encurtada por conta do assoreamento, né, dos bancos de areia. Então, assim, você imagina a religiosidade daquele povo se perder, os pescadores somem, né, aquele ofício de vida some. Então, mas precisa se despertar para isso, sim, com certeza. Ô Washington, e com relação a esse podcast, eu diria que seria uma tentativa também de tentar aproximar um pouco mais, né, as pessoas. Acho que talvez a expectativa nossa seja um pouco essa, né, de que com o podcast a gente cause um pouco dessa aproximação. E aí eu te pergunto, né, qual é a tua expectativa com relação a esse podcast que a gente está produzindo, e se tu acha que ele pode contribuir para essa luta em defesa do Velho Chico, provocando mais encontros, trazendo mais gente para essa bela luta nossa. Frei, assim, eu queria lhe dizer que
Eu sou jovem, né? Tenho, tenho 26 anos, mas eu peguei a primeira turma de postulantes que fizeram postulantado aqui em Penedo, né? Quando eu estava iniciando minha caminhada da Jufra, os frades estavam iniciando a caminhada que são muitos dos frades que estão aí na província. E eu digo a você assim que tem sido muito bonito ver que as turmas, né, as turmas dos frades, vocês, assim, você que eu estou conhecendo agora, mas alguns outros, né, o quanto vem dando um sentido muito bonito para a caminhada franciscana aqui no Nordeste, né? A presença dos frades, a presença da UFS, da Jufra, nós que bebemos do carisma franciscano. Então, ao ver a iniciativa de vocês na Web Rádio Santo Antônio, nos meios sociais, de formas práticas também, na postagem, no posicionamento, nas temáticas escolhidas que têm um sentido, né? Vocês estão sintonizados com a mensagem também do Papa. Então, assim, me dá uma alegria muito grande, né? Muitas frentes, por exemplo, de luta, têm tentado se articular também através do podcast e têm tido muitas dificuldades, né? E quem vai produzir, como é que coloca na plataforma? E eu acho que vocês estão animando muito, assim, a gente, né? Para também usar de todos os meios, né? Para poder alcançar. E vocês sabem que tem ficado muito marcada essa questão da comunicação na província, né? E eu que tenho acompanhado, tenho achado um material precioso, assim. Talvez o que a gente precise é fomentar essas articulações, né? A Juventude Esfeciência, a Jufra, os movimentos populares, as frentes de atuação do Rio, a UFS, quer dizer, a gente precisa fazer uma teia dessas instituições, coletivos e pessoas mesmo que não estão vinculadas para que isso ganhe uma força, né? Eu sei que São Francisco nos escritos, né, fala sempre em pequenos rebanhos, né? Também a gente não imagine que vai ser um podcast que vai alcançar níveis inacreditáveis. Vai alcançar sim, se for feito com muito amor, muito empenho, mas eu queria convidar assim, a todos para curtir a página, para curtir o perfil do Instagram, que possam compartilhar, ouvir esse podcast daqui a pouco que vai ser lançado, porque isso daí é riqueza, é arte, é você usar da comunicação com valor, com sentido, né? Eu acho uma riqueza muito grande, assim, tenho acompanhado. Então, fico aqui, assim, com muita esperança de que vai ser abraçado cada vez mais por outros irmãos e irmãs. Eu tô recebendo algumas mensagens do Frei Roberto aqui, né? E ele tá falando para mim que esse primeiro podcast, o tema é justamente sobre a espiritualidade, né? Como o Rio São Francisco como esse lugar sagrado, né? E acho que já puxando um pouquinho para o finalzinho, que o nosso tempo já está acabando, infelizmente, né? Uma conversa tão boa, mas acho que falar, né, um pouco dessa questão desse rio como esse espaço sagrado é importante, porque acho que amplia, não é, essa compreensão, a própria compreensão do rio, a visão que a gente tem dele, não é? Amplia porque nos faz perceber isso, né? Porque a gente às vezes já vive isso, né? Eu, por exemplo, sempre que passo, às vezes numa ponte, por cima do rio, eu sempre gosto de me benzer, né? Porque é um rio que traz muita coisa consigo, né? Muitas vidas, né? Muitas histórias, e como isso é bonito, como isso é importante. Então, Austin, eu queria que, já caminhando para o final, né, que alguma consideração que tu tem para fazer, alguma coisa para colocar, e depois a gente vai falar só uns detalhezinhos, né, de toda essa produção, para falar para o pessoal, para explicar direitinho. Então, eu queria, talvez falar da espiritualidade, né, a dimensão espiritual do Rio São Francisco, é falar do Opará, como eu falei, do Rio Mar. A gente vive um momento, a Mangueira, né, a Estação Primeira de Mangueira, ela fez um
teve um enredo aí que dizia, né? Eu quero a história do Brasil que não está no retrato, né? E eu acho que São Francisco, se estivesse entre nós, eu acho que valorizaria o Ó-Pará, né? Ele com certeza iria remeter o rio que era dos indígenas, que os indígenas aqui viveram, que os povos negros foram escravizados, né? Às margens do Velho Chico, torturados. Então eu acho que no Velho Chico está o que chamamos de encantos e encantarias dos indígenas, né? Não tem como fugir disso. Não tem como falar da espiritualidade do Rio São Francisco sem falar dos povos que aqui foram o que generosamente cuidaram e tiveram uma relação saudável com ele inicial. Agora, ele ser batizado de São Francisco também, a gente pode pegar algo muito valioso disso, porque o Rio São Francisco ele nasce no Sudeste, que já foi uma região em Minas do ouro, da riqueza, e ele traz, e ele corta o sertão, ele corta o Nordeste. Então, assim como Francisco de Assis, tem um texto maravilhoso do Rubens Siqueira da CPT que fala disso, né? Assim como Francisco, que foi da riqueza a uma vida pobre, uma vida de pobreza, o Rio São Francisco nasceu em Minas e trouxe a riqueza de suas águas, o empobrecido, hoje a gente sabe que é outra realidade no Nordeste, mas o empobrecido Nordeste, né? Então, ele é um rio profundamente generoso, ele é um rio que desafia a gravidade, porque ele, ao pegar seus afluentes, ele vai por locais improváveis da Bahia, ele chega a tocar um pedacinho ali, os afluentes, né, a bacia hidrográfica, a própria região de Pernambuco, quer dizer, e atravessa o Sergipe e Alagoas. Então, para finalizar, eu diria assim, Rio São Francisco do Ó-Pará, dos indígenas, e um Velho Chico que vai e traz uma riqueza profunda para os pobres, historicamente, que estão no Nordeste. Então, não tem espiritualidade, eu acho, que mais significativa para nós de sua história do que essas duas colocações, assim, e duas memórias da importância do Rio. Então, Washington, que beleza essa conversa, né? A gente te agradece muito, né? Um tempinho para a gente poder falar sobre isso. Eu acho que sobre nós, né? O Velho Chico somos nós, né? E se a gente acaba com ele, a gente acaba com a gente também, né? É uma autodestruição. E eu espero que todo mundo tenha gostado. Tem muita gente especial. Se a gente fosse parar para falar com cada um, tem muita gente especial aí acompanhando a gente, né? E a gente quer só dizer o seguinte: o primeiro podcast, o primeiro episódio desse conjunto de podcasts, né, vai ao ar hoje, às 8 horas da noite. Você pode acompanhar pelo site da Web Rádio, você pode acompanhar pelo aplicativo da Web Rádio, que você pode baixar para quem tem o sistema Android no celular. Para quem tem o iPhone, pode acompanhar por um aplicativo que tem, o Radiosnet. Aí lá você baixa o aplicativo, você procura a Web Rádio Santo Antônio. E aí você vai poder acompanhar. Quem não puder acompanhar às 8 horas da noite, um pouquinho de tempo depois, esse podcast vai estar disponível nas plataformas musicais, Deezer, SoundCloud e Spotify. Então você pode acompanhar. Estamos muito animados, acho que quem acompanhou já alimentou um pouquinho de expectativa, né? A gente agradece de coração, Washington, a tua disponibilidade, toda essa conversa, todo esse carinho, todo esse amor que você conseguiu transmitir com tanta beleza para todos nós. Eu que agradeço, já tá no finalzinho, né? Então eu agradeço muito, agradeço meus irmãos e amigos que estão aí acompanhando, né? Vai ficar o vídeo aí, né, para todos verem. Então eu agradeço muito e que vocês permaneçam aí tratando essas temáticas que nos conectam, né, à nossa espiritualidade e dão sentido à nossa caminhada, né? É importante caminhar, mas é importante ter sentido. Então parabéns demais para vocês, frades, porque vocês estão fazendo aquilo que dá beleza a esse hábito, né? Ao rosto de vocês, à presença de vocês. Então, parabéns demais. Obrigado.
E você que está acompanhando a gente, você pode acompanhar também, se você gostou da nossa conversa, quiser partilhar para outras pessoas, vai ficar disponível, né, como o Washington falou, vai ficar disponível aqui no nosso Instagram da Web Rádio. Então você pode compartilhar, se depois quiser ver do começo, vai estar tudo disponível para vocês. E aí só um último aviso, na quinta-feira nós vamos ter, nesse mesmo horário também, uma outra live, né? Nós vamos conversar com o Padre Luciano, lá da Diocese de Floresta, e a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre essa questão da usina de Itacuruba. Então, a gente vai conversar um pouco, é um tema que tem preocupado muito a todos nós frades também estamos envolvidos. Já houve um pronunciamento do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação contra a implantação dessa usina, o risco que ela representa para o Rio, para aquela região. Então, eu estou aqui em Canidé, né, juntinho de São Francisco, peço, né, vou fazer uma prece a São Francisco, pedir que ele abençoe cada um de nós, que ele abençoe esse nosso podcast, que esse podcast transforme muitos corações e traga esses corações para a nossa luta, né, a luta por um rio que seja usado da melhor maneira possível, mas que, acima de tudo, seja respeitado e que seja recuperado tudo que precisa ser recuperado nesse rio, que tem um legado tão bonito para a vida de todos nós. Então a gente agradece, paz e bem a todos vocês. O Washington, mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê, a gente se encontra por aí, por esses caminhos, certamente, se Deus nos permitir, pertinho do Rio São Francisco. Amém. Então venha para eu te conhecer também via Rio São Francisco. Tá certo. Mas